No vídeo de hoje a gente vai ter a comparação entre duas televisões da TCL. Desse lado aqui a gente tem a P7K, que foi lançada ano passado, e desse outro lado a gente tem a nova P7L, lançada agora em 2026 no Brasil. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema operacional, sobre o desempenho com games e sobre todo o resto que chamou a nossa atenção durante os testes. E sem enrolar, eu já vou começar direto falando sobre a qualidade de imagem. Nesse sentido, aqui a gente tem duas TVs de resolução 4K que também utilizam a tecnologia QLED. Tecnologia essa que permite a essas TVs entregar um número maior de cores na tela se comparado a outras televisões de resolução 4K mais baratas. E na prática, colocando os dois modelos lado a lado, ambas entregam um resultado muito parecido, seja no brilho, nas cores ou no contraste. Em algumas cenas até dava para perceber uma leve diferença de saturação, mas eram diferenças tão pequenas que na prática não deve afetar a experiência de vocês. Inclusive, a própria TCL informa no seu site que as duas televisões entregam a mesma cobertura de cores, que no caso é 93% da gama de cores DCI-P3. No entanto, agora vem um ponto importante, pois as duas TVs nos entregam suporte para HDR10+, e também para Dolby Vision, que são tecnologias que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de imagem em conteúdos que foram gravados nesse formato. E durante os testes eu percebi que no caso de conteúdos em Dolby Vision, daí sim aqui a gente tinha uma diferença um pouco maior. Nessas imagens em Dolby Vision, por exemplo, tentem perceber como a nova P7L na direita consegue nos entregar um nível de brilho maior e um contraste um pouco mais aprimorado se comparado à P7K na esquerda. Então, se você assina algum serviço de streaming que dá suporte ao Dolby Vision, como por exemplo é o caso do Disney Plus ou HBO Max, nesse caso, a nova P7L tem sim uma vantagem. E nesse momento do vídeo é importante lembrar que as duas TVs se tratam de modelos de entrada, então por mais que de forma geral elas nos entreguem um bom desempenho, elas vão sim ficar bem atrás se comparado a modelos mais caros. Por exemplo, pessoal, as duas TVs aqui atrás estão utilizando um painel que a TCL chama de HVA, que na prática consegue sim nos entregar um bom nível de preto e um bom nível de contraste. No entanto, ainda fica bem atrás se comparado a modelos de tecnologia mini LED, como por exemplo a própria C6K da TCL, que utiliza essa tecnologia. E como são TVs de entrada, obviamente que elas teriam alguns pontos não tão positivos assim, e é sobre isso que eu vou falar agora. Nessa imagem que estamos mostrando agora, se vocês focarem na roupa da mulher no lado direito da tela, provavelmente vão perceber que a P7K na esquerda aparenta entregar uma imagem mais limpa e definida se comparado à nova P7L na direita. E o interessante é o motivo do porquê isso está acontecendo, que é o seguinte: por mais que a gente esteja vendo essas imagens de frente, essa diferença na qualidade de imagem está acontecendo pelo fato dessas TVs terem um ângulo de visão abaixo da média. Então, a depender da cena que estamos assistindo, mesmo que a gente esteja 100% de frente para a televisão, esse é um detalhe que dá para reparar. E quando a gente se move para os lados, daí fica facilmente visível que de fato o ângulo de visão aqui está abaixo da média, e isso é mais fácil de reparar quando a gente está assistindo algum conteúdo com suporte para HDR, que é o caso dessas imagens que estamos mostrando agora. E ainda sobre o ângulo de visão, eu também separei essa imagem apenas da P7L, mas isso também vale para a P7K. Reparem como o centro da imagem tem um aspecto mais limpo se comparado às bordas laterais, que tem uma aparência mais esfumaçada. E particularmente falando, eu acho muito importante mostrar essas imagens, pois muitas vezes quando eu falo de ângulo de visão aqui no canal, eu sinto que muitas pessoas não se importam tanto porque falam que vão utilizar a TV de frente. No entanto, como eu estou mostrando agora para vocês, se as TVs têm um ângulo de visão que fica abaixo da média, a depender do que vocês estiverem assistindo, mesmo que vocês utilizem a televisão de frente, isso pode sim impactar na qualidade visual da imagem. E nesse momento do vídeo eu até acho interessante destacar que no ano passado eu vi que muitas pessoas compraram a P7K e eu não vi quase ninguém reclamando do ângulo de visão, tá? Então não é necessariamente uma coisa para vocês se preocuparem, porque na prática as pessoas acabam não reparando tanto essa questão.
Mas eu estou mostrando as imagens para vocês, o resultado dos nossos testes e, querendo ou não, na prática elas ficam abaixo da média no ângulo de visão. Não são as piores que eu testei nesse sentido, mas ainda assim fica o aviso para vocês. Ainda sobre a qualidade de imagem, tem mais algumas coisas bem importantes que eu quero compartilhar aqui, mas antes lembrando, pessoal, se estão gostando do conteúdo até esse momento, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo. O apoio de vocês é extremamente fundamental para a continuação do nosso canal. E também lembrando, independente de qual vai ser a sua escolha aqui, eu tenho certeza que você vai querer economizar dinheiro, então aqui vai uma super dica para vocês, que é a mesma dica que a gente aqui no canal também utiliza para comprar as nossas TVs, e a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo de comentários fixado e no campo da descrição, a gente vai colocar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, onde diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa vocês e é 100% de graça para entrar e participar, então aguardamos vocês lá. Ainda sobre a qualidade de imagem, uma outra questão que eu acho muito importante mencionar nesse momento é a qualidade da uniformidade das cores, que é a capacidade que a televisão tem de reproduzir de forma uniforme um mesmo padrão de cor por uma área muito grande da tela ao mesmo tempo. E nesse sentido, infelizmente, as duas ficam abaixo da média, e isso fica bem fácil de ver nessas imagens que estamos mostrando agora, onde a gente tem o cinza como cor predominante. Reparem que pelo fato da uniformidade das cores não ser boa, nós temos a sensação que a tela parece ali estar suja ou manchada. E isso também fica bem fácil de ver nessa imagem da P7L que a gente separou. Reparem que quando a gente movimenta a cena durante o jogo, nós realmente temos a sensação que a tela ali está suja ou manchada. E sobre essa questão da uniformidade das cores, também é importante mencionar que isso pode variar um pouco de unidade para unidade. Então, se comprarem essas mesmas TVs, pode ser que varie um pouco, talvez vocês deem sorte e peguem um modelo um pouco melhor. Mas pelo menos nessas unidades de 55 polegadas, a gente já está há alguns anos testando TVs de entrada da TCL e geralmente tem esse nível de qualidade que a gente está mostrando para vocês. Uma outra coisa importante de comparar aqui é a qualidade do upscaling, que para quem não lembra é aquela tecnologia que pega uma imagem abaixo do 4K e faz um aprimoramento nela para tentar se aproximar mais de um 4K real, tecnologia essa que está presente nas duas TVs. Inclusive é interessante comentar que eu li os comentários de muitas pessoas que compraram a P7K e a maioria das reclamações que eu vi era justamente em relação ao upscaling, falando que não era tão bom assim, que ficava atrás da Samsung e da LG. Então vamos lá, pessoal. De fato, a qualidade do upscaling aqui vai ficar atrás se comparado à Samsung e à LG. No entanto, não é nada tão terrível assim como eu vejo as pessoas comentando às vezes, sabe? Pelo menos é a sensação visual que eu tenho testando as TVs de todas as marcas aqui no ao vivo. Mas sim, fica um pouco atrás da Samsung e da LG. Mas vamos lá, comparando as duas unidades aqui, P7K do ano passado contra a nova P7L, será que a gente tem alguma diferença na qualidade do upscaling? Sinceramente falando, testando as duas lado a lado, a minha opinião é que não, para mim é exatamente a mesma coisa. Então, se teve alguma diferença no upscaling, é algo muito sutil que eu não consegui identificar, tá? Então, nesse sentido, eu diria que a qualidade é a mesma. Não é tão ruim como muitas pessoas dão a entender, não é a sensação que eu tenho testando aqui no ao vivo, mas sim, fica ali atrás da LG e Samsung. Mas agora, mudando de assunto, que a gente pode falar em relação à qualidade sonora. Nesse sentido, as duas nos entregam a mesma potência, que é de 20 watts, e ambas entregam suporte a Dolby Atmos. E testando aqui na prática, não tem nenhuma diferença assim muito relevante, então não é um ponto de muita atenção assim, que vai ser decisivo na hora de escolher entre uma ou outra. Falando agora sobre o sistema operacional, as duas estão usando o Google TV, que em termos de aplicativos é bem completo, e em relação à fluidez do sistema, as TVs vêm nos respondendo bem. Só que agora tem um pequeno detalhe. Como eu falei, as duas estão nos respondendo bem, especialmente levando em consideração que são modelos de entrada. Só que atualmente a nossa P7K está com o seguinte problema. Sempre que eu ligo a televisão e pego o controle remoto, eu começo a tentar mexer na televisão e ela simplesmente não responde. Eu tenho que aguardar vários segundos, eu até acho que passa de 1 minuto, até a TV conseguir me responder, algo que eu achei bem estranho, afinal de contas, alguns meses atrás ela não tinha esse tipo de problema. Mas, enfim,
Depois que passa esses primeiros segundos, daí as duas TVs nos respondem exatamente na mesma velocidade, pelo menos eu não senti nenhuma diferença em relação a isso. E para finalizar essa parte sobre o sistema, agora estou mostrando uma imagem do aplicativo AIDA 64, onde podemos ver algumas informações mais técnicas a respeito da TV, caso estejam interessados. E o que podemos falar agora em relação à experiência gamer? Nesse sentido, eu não percebi nenhuma diferença. Ambas nos entregam uma taxa de atualização de 60 Hz com suporte para VRR, e as duas também têm aquela barra gamer especial que nos dá acesso a algumas informações extras, com a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da tela. E também vale mencionar que apesar da taxa de atualização ser de 60 Hz, se vocês aceitarem abaixar a resolução do jogo para Full HD ou 2K, daí sim a televisão consegue atingir os 120 Hz de forma emulada, mas é importante mencionar que de forma nativa é 60 Hz. Falando agora sobre o visual e o design delas, nesse sentido elas são idênticas e possuem exatamente as mesmas conectividades que estão passando agora na tela para darem uma olhada. E as duas possuem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E também é importante comentar que se vocês quiserem, é possível colocar elas em suportes de parede, mas nesse caso o suporte deve ser comprado separadamente. E sobre o controle remoto, eles também são idênticos e funcionaram bem durante os testes. Mas enfim pessoal, agora fazendo um resumo geral de tudo que a gente viu nesse vídeo, dá para dizer que as duas são praticamente a mesma coisa, ambas carregam exatamente os mesmos pontos positivos e os mesmos pontos negativos, e a maior diferença que eu senti durante os testes foi durante a reprodução de conteúdos em Dolby Vision, que daí sim, nesse caso, deu para reparar com mais nitidez que a nova P7L tem um brilho um pouco superior e conseguia nos entregar um contraste mais aprimorado nesse tipo de conteúdo. Mas de resto, eu não senti qualquer diferença relevante que me faça querer comprar uma ou outra televisão. Mas independente de qual seja a sua escolha, lembrando, se chegaram até esse finalzinho, não esqueça de dar o gostei aqui embaixo, é extremamente importante pra gente. Também aproveita, vejam se estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos, pois com certeza a gente vai trazer mais conteúdos da nova P7L e vai comparar ela com outras TVs concorrentes que vão ser lançadas esse ano, seja da LG, Samsung ou outras marcas. E também lembrando que independente de qual TV você for comprar, não esqueça de estar entrando no nosso grupo de ofertas, é de graça para participar, o link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. Então o vídeo foi esse, valeu, falou e até a próxima!